Olá, bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes, vocês que estão aqui acompanhando mais esse bate-papo com uma equipe de um dos filmes participando dessa edição do Olhar de Cinema. Pelo segundo ano, o Olhar de Cinema está acontecendo online, está acontecendo nesse formato virtual, tanto na exibição dos filmes quanto nas conversas com os realizadores. E a gente, então, vai hoje estar conversando com um dos longas que está participando da mostra competitiva do Olhar desse ano. São 9 longas que estão participando, e hoje a gente conversa com um filme brasileiro que está fazendo a sua estreia aqui dentro da programação do Olhar de Cinema, que é O Sonho do Inútil, que é dirigido pelo José Marques de Carvalho, que está aqui para conversar com a gente, junto com a Luan Simões, que é um dos personagens do filme, assim como o próprio Zé, é um dos personagens, a gente vai falar bastante disso aqui, e então a gente vai ter esse papo com eles agora sobre O Sonho do Inútil. Zé, muito obrigado. Antes de mais nada, aos dois agradecer aí a disponibilidade, o tempo e estarem aqui com a gente, mas também agradecer pelo filme, não só por terem feito esse filme, que eu acho um filme incrível, mas também por terem disponibilizado e estarem estreando o filme aqui com a gente no Olhar de Cinema. Para nós é uma alegria. E aí queria começar te perguntando, José, acho que é inevitável, né, para esse filme especificamente, para quem assiste esse filme e vai lidar com as questões que ele traz, falar um pouco dessa mistura que o filme é entre a realização de uma obra, né, de um filme, de um produto audiovisual e a vida. Né? É um filme que está grudado na vida o tempo inteiro, e está grudado na vida, inclusive, porque a tua prática, a partir de um certo momento, bem cedo na tua vida, se conecta com essa realidade de produzir imagens e de realizar obras audiovisuais que são muito diferentes ao longo desse processo que o filme, de alguma maneira, registra, né, de mais de 15 anos de imagens, mas que passa a ser, num certo momento, de uma maneira muito forte, o filme fala muito disso, uma forma, inclusive, de encontrar um motivo, né, para seguir, para continuar não só realizando, mas vivendo. Né? Então, eu queria que você falasse um pouco dessa conexão que esse filme é, de fato, entre fazer um filme e viver. Né? Como é que isso acaba virando esse filme que a gente vê aqui no festival? Sim, antes de mais nada, queria agradecer aí, Eduardo e a rapaziada do festival aí. Estamos muito felizes, né, por estar participando, né? Eu não tenho muita experiência com o festival, né? Eu estou ainda começando a carreira aí no cinema, então é sempre um acontecimento, né? Participar de um festival, ainda mais um festival de mais de 10 anos. Então, antes de mais nada, muito obrigado aí. Cara, a tua pergunta foi muito, muito boa, cara. Assim, realmente, quando eu comecei a me envolver na produzir imagens, né? Eu comecei primeiro com a fotografia. Aqui, primeiro, eu venho do Rio de Janeiro, na zona norte do Rio, aqui, Cordovil, que é um lugar que é abandonado, né? Assim, não tem muita opção de lazer, a gente nunca teve nada para a gente poder jogar bola. A gente tinha que pular um muro de colégio público para ter acesso à quadra. Então, assim, a gente vem desse local que é muito complicado, não tem nenhum incentivo. Então, nós começamos a produzir imagens, fotos. Só que, assim, eu nunca imaginei, né, que eu ia chegar no cinema. Eu queria. Só que por vir de um local que ninguém próximo, não sei como fazia cinema, não sei como fazia nada. Então, era muito distante. Só que eu tinha aquilo dentro de mim. Então, quando eu comecei nos vídeos, né, quando eu migrei da fotografia para os vídeos, foi assim, com esse plano. Eu falei, cara, através do humor, né, que a gente começou lá em 2005. Então, assim, é bem diferente hoje em dia. Muitos jovens começam a produzir com a perspectiva de ser alguma coisa. É importante falar isso. Quando a gente começou, não tinha perspectiva de nada, né? Não tinha apoio de família, a gente era um estranho em qualquer lugar ali que a gente estava gravando, não tinha câmera, tinha que ficar pedindo emprestado, era celular de um, então assim, eram muitos obstáculos. E eu sempre tive esse olhar documentarista, de saber que o que eu estava fazendo era importante, eu tinha que guardar aquilo ali, porque aquela energia que eu estava depositando ali, que eu estava depositando, ia se transformar um dia em alguma coisa, poderia se transformar. Então, isso foi importante, né? Eu ter esse olhar e guardar as imagens, né? Mesmo ali sendo muito novo, muito jovem. Então, assim, meus amigos me ajudaram muito, né? O Aluan foi uma peça fundamental, né? Quando eu comecei quando o grupo começou, não, o Inútil, quando surgiu, foi fundado por mim e pelo Douglas, né? Que escola, essa época de escola, a gente foi assistir o Jackass, né?
e foi a grande influência. Depois eu fui pesquisar mais sobre o cinema, aí cheguei no Buster Keaton, Chaplin, toda aquela galera do cinema mudo, porque ajudou mais ainda a gente, né, não ficar só naquela fonte do Jackass. E, cara, assim, é difícil eu separar aonde que é o filme, onde que é a vida, porque a minha vida é isso. Eu não fiz faculdade de cinema, eu tinha um sonho, entendeu? E eu acreditei naquilo ali, eu criei esse universo que meus amigos me apoiaram, me ajudaram e viraram personagens desse filme, né? Que demorou 15 anos para acontecer. Então, assim, foi muito o acaso e a determinação, o foco de se expressar, de querer ter um lugar no mundo, sabe? Porque, como eu falei, a gente vem do local que não tem nenhuma oportunidade, né? Até hoje, desde 2005, eu produzo e não cheguei em nenhum lugar, entendeu? Então, assim, é muito difícil. A gente está no Brasil, que é um país complicado, né? Assim, a questão de arte, ainda mais nesse governo que a gente está vivendo agora, então é muito assustador, né? Que a gente está vivendo. Então, assim, cara, acho que é isso. Até agora eu continuo, a minha vida não separa, né, da arte, né? Eu estou o tempo todo pensando em como eu vou me expressar, as imagens que eu estou vivendo, sabe? É uma coisa que eu não consigo separar. Acho que é muito legal isso que você está falando, mas e é legal também a forma como isso acaba se espalhando no filme para todos os outros personagens, né? Eu acho que o filme fala muito de muitas coisas, na verdade, mas ele fala muito dessa questão que é a busca de uma motivação que escape aos grilhões, por assim dizer, do cotidiano, que em geral oferece pouco, como é o cotidiano muitas vezes dessa realidade periférica no sentido dos centros das grandes cidades, né, no Brasil e em vários outros lugares do mundo, mas especificamente no Brasil. E essa busca acaba que atravessa, e você vai encontrar ao longo da montagem do filme cada personagem. Acho que isso é uma das coisas mais interessantes do filme, é como cada personagem vai aos poucos construindo a sua individualidade. A gente vai entendendo ali a busca de cada um dos membros do Inútil, né? E de como, no fundo, você vai encontrar essa forma da realização de imagens que vai te levar, no primeiro momento, daquela imagem do consumo mais imediato e do humor físico, mas que vai depois chegar aos teus filmes, né, propriamente ditos. Mas os outros personagens todos estão passando por buscas parecidas, né, com a música, com o grafite, com a busca do Aluan, não só pela troca dentro da família dele, de conseguir reencontrar e recriar uma possibilidade de vivência familiar, mas ao mesmo tempo que está buscando também uma realização profissional. Então isso fica muito claro também no filme, o Aluan como um personagem que junta todas essas dimensões da realidade mais próxima familiar com a realidade da busca de uma profissão, da busca de uma realização pessoal. Então, acho que isso dentro do filme vai ficando claro que é uma questão que você incorpora a partir da prática do cinema como um realizador, mas que cada personagem está vivendo de uma maneira muito parecida. Isso é muito forte, muito bonito, porque faz a gente entender que é um filme que está falando de uma realidade de milhões de pessoas, né? A tua, por acaso, encontra esse formato a partir do cinema, a partir dos vídeos na internet, mas várias outras pessoas estão vivendo isso ao mesmo tempo junto com você, né? Então, eu queria que você falasse um pouco, antes da gente conversar com a Luan, sobre essa maneira que você foi encontrando, trabalhando esse material, que eu também acho incrível esse gesto, como você falou, de ter guardado e de retrabalhar e de olhar para ele de uma outra maneira, num certo momento, mas para conseguir contar a história de cada um desses personagens que está junto com você nessa trajetória. Como é que foi isso na montagem mesmo, no tempo que você passou retrabalhando esse material para o filme? Então, como você falou, eu sabia que assim, o que a gente viveu tem um potencial de gerar identificação, porque muitos jovens, né, passam por algo semelhante, tal. E pelo fato de eu estar tentando fazer cinema no Brasil, eu ter esse poder de fazer os filmes, mesmo que esteja dependente, com pouquíssimos recursos, isso é algo muito forte, porque eu estou podendo contar a minha história e a dos meus amigos aqui, né? Então, cara, foi um processo de montagem bem assim, de pesquisa, né? Porque é muito material, né? Então, assim, uma das coisas que eu também tinha medo de perder esse material, né? Então, isso que também foi, cara, tem que fazer esse filme o quanto antes,
Porque sabe como é que é? O HD fica ruim, o computador vai ficando ruim. E, pô, como eu perdi muita coisa, né? Eu não consegui resgatar tudo. Cara, mas foi um trabalho muito, assim, emocionante para mim, porque, como você falou, né? Os personagens, todos eles tentaram, de alguma forma, continuar atrelado à arte. O Alan na gastronomia, tentando ali na profissão dele, o Daniel, né, cortando o cabelo, né, com a barbearia dele, o Diego fazendo música. O único personagem que se afastou totalmente da arte foi justamente o que morreu. Foi o que se, né, associou ao tráfico, enfim. Então, para mim, é uma responsabilidade, foi muito emocionante eu trabalhar essas imagens, porque toda hora ali na edição eu ficava revivendo tudo que eu filmei, lembrando, cara, que louco, eu tô aqui fazendo um filme que eu nunca imaginei que eu tô contando essa história. Eu queria estar fazendo um outro tipo de filme. Era um filme, sabe? Eu queria estar fazendo um filme alegre. Por mais que seja um motivo de alegria, é um filme triste, né? Um filme triste por vários motivos, né? Mas é a realidade. A gente não tem como fugir da realidade. Então, para mim, foi muito difícil, cara, esse processo da montagem, porque é muito complicado, né, cara? Quando os amigos, né? Não foi só o primeiro amigo que eu perdi. Como eu falei, a gente vem do lugar que a violência é você estar em casa, você ouvir tiro, e você, caraca, tiro, você abre a porta, olha na esquina, um corpo no chão. Entendeu? Então, a gente vem dessa realidade. Então, os vídeos foi um artifício para a gente se blindar, né, na época lá, para a gente ter ali nosso universo. Isso foi muito importante. Então, cara, assim, a narrativa foi muito difícil para mim, porque eu tinha que narrar. Eu não sou um cara muito bom com as palavras, né? Então, assim, eu fiquei pensando, como é que eu vou fazer ao mesmo tempo? Eu sou um fio condutor para chegar nos personagens e ao mesmo tempo ter essa dificuldade, porque os outros filmes que eu fiz, eu não, né, eu sou invisível. Quem aparece são as pessoas, estou só ali por trás da câmera. Então, para mim, foi muito difícil. Eu tenho que, caraca, eu tenho que botar a cara agora, eu tenho que falar. Então, assim, eu tive que superar isso, né? E eu tentei dar, né, mais visão para os meus amigos, né? Porque o meu papel era esse. Eu sou o fio condutor para chegar nas histórias. Que, pô, a história do Alan, por exemplo, eu conheci muito mais meus amigos por esse filme, né, do que vários anos de convivência. Esse filme foi muito importante. É quase uma análise, uma terapia, né? Caraca, saber as histórias, dos detalhes que passaram despercebidos, né? Então, assim, foi uma experiência triste, né, por causa desse fato que eu falei do meu amigo. Mas, cara, tô feliz, porque se transformou nesse resultado, né? A gente tem uma história aí que eu acho que é muito forte. O jovem, eu fico imaginando um jovem assistindo esse filme, né? O poder que isso tem, né? De É, identificação. Faça você mesmo, enfim. nesse sentido, cara, acho que você falou uma coisa muito importante, que o filme, para além da narrativa, o aspecto social e o aspecto até político, eu diria, importante que ele tem no sentido desse registro, mas ele tem essa outra capacidade que você falou aí, que é muito forte também, que é a capacidade de registrar essa ideia da amizade, né? Da troca, do companheirismo, de como esses laços são essenciais na vida de todos nós, na verdade, mas especificamente numa vida que tem uma série de limitações práticas como essa que você está descrevendo e mencionando para a gente, e como a amizade passa a ser um elo essencial dessa cadeia, e o filme captura de uma maneira muito forte essa ideia da amizade e dessa possibilidade até como você falou, da recolocação dessa amizade num outro lugar a partir do processo da elaboração de algo como esse filme, né? E aí, nesse ponto, eu queria chamar o Aluan para a nossa conversa aqui, para falar do seguinte, Aluan, imagino, cara, que para você, enquanto, né, que já era personagem desse filme, entre aspas, há muito tempo, muito antes de saber que ele existia e estava sendo feito, quando vocês estavam só fazendo seus vídeos lá em 2005, 2010 e tal, mas você já estava ali, de alguma forma, entre aspas, atuando, né, para a câmera, junto com o José, junto com todos os outros. Mas eu acho que especialmente nesse momento mais recente das filmagens, né, quando aí sim o José já está de fato fazendo este filme especificamente, e aí vai junto com você fazer aquela trajetória da tua busca do contato com a tua mãe naquele momento, daquela situação familiar mais recente. Queria que você falasse um pouco de como que para você, enquanto personagem, como foi ter passado por esse momento especificamente, que aí não era um momento de performance, de festa, de criação, como eram os vídeos do Inútil,
mas você ter ali o José com a câmera dele, estando junto com você dentro daqueles momentos extremamente íntimos e pessoais, e como que foi para você criar essa situação para que tudo aquilo pudesse fluir, tanto no sentido do filme que está ali sendo registrado, mas também da vivência, da realização de momentos teus, muito teus e dos teus próximos, muito pessoais, muito fortes. Então, como é que foi incorporar? Eu imagino, desculpa se eu jogo já uma pista já querendo saber se é verdade, mas eu imagino que, claro, que se isso fosse qualquer outra pessoa que não um amigo tão próximo, né, com uma câmera que você já estava acostumado, num certo sentido, a ter perto de você, ainda que em outros momentos, talvez isso nem fosse tão possível, né, de estar participando de momentos tão íntimos e tão diretos. Mas como é que foi para você ali, naqueles momentos, estar vivenciando isso? Mas também, se você quiser falar dessa trajetória toda e do trabalho antes, já no Inútil e tudo mais, para você vai fundo também. Mas é que eu fico especialmente curioso por esse momento mais Por esse recente. momento, né? Não, beleza. Primeiramente, obrigado pela oportunidade, Eduardo. É um prazer estar participando aqui junto com vocês. E a falar a partir desse momento, principalmente desse momento final do filme, do confronto que eu tenho com as relações, os demônios internos que eu tive que absorver para chegar nesse ponto de falar com a minha mãe biológica. Cara, vou ser sincero para você, eu não queria fazer essa cena, entendeu? É uma coisa que é um mergulho muito profundo na intimidade. E teve horas que eu ia pensando como personagem, mas eu via que o personagem não ia caber naquele momento. Então, o que eu pude fazer ali foi abrir o meu coração ao máximo. E se não fosse através dos olhos de um amigo realmente, eu acho que eu não teria conseguido construir essa cena, cara. Porque o Júnior é uma pessoa que teve muito presente na minha vida desde quando a gente era criança. Eu sou um pouco mais velho que ele. Só que a idade para a gente parece que não teve diferença de capacidade de se relacionar com arte ou com essas coisas. A gente sempre conviveu muito junto ali, mesmo tendo essa diferença de idade. E o Júnior, ele sempre meio que sabia o que acontecia na minha casa. Ele sabia que eu morava em Cordovil, na casa da minha avó, que eu tinha esse problema de família. É um problema que, assim, eu sempre deixei bem claro para todo mundo que eu tinha. Só que eu nunca tive coragem de enfrentar. Então, aos poucos, eu fui uma vez, conheci e voltei. Aí você vai outra vez, conhece mais um pouco, você vê que não bate o relacionamento. Olha, até agora assim, eu estou um pouco assim, emocionado de falar disso, porque mesmo com essa cena do filme, mesmo através dessa busca, eu ainda tenho um pouco de dificuldade, até hoje ainda encontro dificuldades para me aproximar da minha mãe biológica. A gente conversou bastante no filme a respeito de algumas mágoas que ficaram no passado, mas algumas coisas, sabe, pelo fato de você não ter a convivência, você se afasta, você tem um contato por telefone. Agora eu vou ser pai agora, e eu entrei em contato de novo, mais uma vez, com a minha mãe para tentar trazer para o universo da minha filha. Eu não quero que a minha filha passe pelo que eu passei. Então, como eu prego lá no filme, eu acredito na união de todo mundo. E é necessário a gente passar pelos nossos demônios, enfrentar os nossos leões de cada dia, porque família é família, né, cara? A gente tem que construir essa base, e é muito importante. E, mais uma vez, eu repito, se não fosse pelo olhar do Júnior, que ele é mais do que um amigo, ele é quase da minha família, eu acho que isso não teria saído. Ali não foi personagem, cara. Era eu mesmo, sabe? Pô, cara, muito bom você partilhar isso com a gente. E assim, pô, eu também sou pai há 6 anos e posso te dizer que todas essas preocupações, essas questões atravessam a gente o tempo inteiro, né? Como fazer melhor para os próximos. E acho que isso é uma das coisas bonitas e que a gente deve ao cinema em tantos filmes, na verdade, documentários principalmente, mas também ficção que já captaram esses momentos, é que de alguma maneira todo mundo consegue se espelhar na vivência do outro, né? Então é bonito porque, embora seja um drama muito particular teu, e claro que
as condições e as questões pessoais são totalmente individuais sempre, não dá para repetir de uma outra pessoa, mas todo mundo se espelha, né, num personagem que acompanha num filme, de alguma maneira. Então, hoje, você, de alguma maneira, joga esse papel também, e isso acaba sendo muito forte, muito bonito, porque vai permitir para muita gente, como você provavelmente já passou por isso vendo alguns filmes e tal, que ao enxergar você possa se ver também e se reenxergar e reenxergar a relação das pessoas com os seus familiares, com os seus amigos, com os seus próximos. Então, o grande agradecimento sempre que eu acho que as pessoas têm que fazer para o personagem que coloca a sua vida à disposição, entre aspas, vamos dizer assim, do cinema, né, é que realmente você faz isso por questões tuas ali naquele momento, tal, mas que depois que isso vira um filme de fato, isso vai afetar a vida de muita gente, né? Então isso é uma maneira também de reviver, digamos, a tua experiência, fazer com que ela sirva, assim como você vai fazer ela servir para sua filha de alguma maneira, ela vai servir para muito mais gente também vendo esse filme, né? Então acho que nesse sentido eu não gosto de fazer julgamentos de uma coisa ou de outra da vida dos outros, mas acho que vale a pena, num certo sentido, também por esse lado, sabe? Que é que você saber que isso, a tua vivência, de alguma maneira, vai iluminar outras vivências também, sabe? A partir disso. Então, que legal que vocês conseguiram construir isso juntos e que foi possível, né? E que isso pôde ser vivido e que vocês estão aqui até hoje, aqui separados pelas telas, mas muito juntos na irmandade do trabalho e partilhando. Que legal. Mas queria te perguntar também, Aluan, sobre a questão, aí voltando lá para o momento lá do inútil, né? De que maneira, porque eu acho que, como o José falou, a experiência dele acaba sendo muito colocada em primeira pessoa no filme, porque ele, de fato, é o fio condutor que vai construir a história toda, mas aquilo tudo era vivido por cada um de vocês de uma maneira também muito especial e diferente. Então, eu queria saber, você, enquanto jovem naquele momento e tal, o que representava participar daquele movimento do inútil e qual motivação você enxergava de estar junto com teus amigos, mas também de fazer aquilo acontecer? Como é que era aquele momento assim, em que você aí sim fazia de fato aquela performance, digamos assim, para a câmera de todos vocês? Olha, para mim era libertador, cara, porque como o Júnior falou, a gente é oriundo de uma área que as coisas não são muito fáceis, sabe? E pelo fato até de eu ser mais velho, eu estava um pouco mais próximo de algumas coisas que estavam acontecendo em torno ali no bairro. Assassinato, tinha muita coisa pesada acontecendo, consumo de drogas. E quando o Júnior trouxe essa proposta de a gente fazer um grupo de humor, ele me mostrou uns vídeos. Eu sempre gostei de arte, eu sempre gostei de teatro, eu sempre gostei de me expressar. E naquela época que a gente fazia essas gravações na rua, eu não tinha aonde me expressar, eu não tinha aonde gritar socorro, olha eu aqui, sabe? Então, tipo, para mim o inútil, ele foi isso, as gravações foram isso. Eles me tiraram de uma situação que acontece todo dia, diariamente no meu bairro, de passar por momentos de dificuldades financeiras, de ser um lado da sociedade esquecido. Então, o grupo ele serviu mais ou menos para isso. Não vou dizer que ele me adormeceu perante aos problemas sociais. Não, pelo contrário. Ele foi algo que me permitiu enxergar os problemas sociais com mais afinco e, dentro disso, a gente criar uma estratégia para poder trazer uma informação produtiva, mostrar que a gente não era uma juventude perdida, como muitas vezes a gente escutou falar. A nossa juventude ela é uma juventude ideológica, é uma juventude que tem vontade de brigar, de lutar, de achar o seu lugar. Só que, infelizmente, as estruturas sociais elas são muito distantes. Entendeu? É muito difícil você conseguir fazer um bom colégio de artes, é muito difícil você conseguir um curso de teatro gratuito. Então, quando eu entrei no grupo, eu encontrei, digamos, todas essas estruturas que não são legais, assim, tipo, a gente está fazendo expressão artística, a gente está fazendo gravação de esquete, só que a gente não tinha uma formação para produzir um puta material e ele ser consumido. Mas mesmo assim a gente ainda conseguia produzir materiais que chegavam aonde a gente queria que chegasse, só pelo fato da gente ter essa
essa juventude com ímpeto de lutar, de mostrar quem é. Então, para mim, o grupo, na época, ele foi isso, cara. Ele foi um navio de resgate para uma época onde eu tinha dificuldades em casa, eu tinha dificuldades na rua, onde o crime estava muito presente ali. Muitos amigos meus morreram no crime. E eu tinha duas decisões. Ou eu ia para o lado da arte e, através disso, tentava mostrar para as pessoas que a gente existia e que a gente estava precisando de ajuda para chegar nos lugares e confrontar, aprender, ter uma formação, ou seguir pelo rumo prático comum, que era o que estava ali presente. Eu não vou mentir para você, convite para ingressar no crime, cara, foi o que mais teve. Até como eu te falei, pelo fato de eu ser um pouco mais velho do que o Júnior. Então, tipo, chegava na esquina, nego, e aí, grandão? Pô, tá fazendo nada, não tá trabalhando. Legal que aí os próprios bandidos ali da área, eles também assistiam vídeos, eles iam na Lan House. Tipo, vai, eu vi o teu vídeo, mas, pô, isso aí dá dinheiro. Vem trabalhar com a gente e tal. Você ficava meio... Não, pô, mas aquilo ali é a arte. Tá? Aí você tá ali, tá te pedindo, tá te chamando, e o outro tá aqui. Cabe muito do seu ímpeto você saber também onde você vai se meter, cara. E eu, graças a Deus, eu soube onde me meter. E foi com essa galera e eu tenho muito... Eu nunca falei isso para ninguém, nunca falei isso pro Júnior. Eu tenho muito que agradecer a ele, porque na época que eu estava mais perdido na minha vida, foi onde eu me achei com a arte, tá ligado? Pô, que maneiro, cara. Muito bom ouvir isso. E aí queria voltar pro José, cara, com uma questão que eu acho que, a partir disso que a Luan falou, me faz pensar aqui, que é uma coisa... Você falou uma coisa que eu acho muito interessante, né, cara? Que é o filme visto hoje, a gente hoje realmente... Muita gente já objetiva esse universo, principalmente através do YouTube, mas não só, né? Cada vez mais agora o TikTok e várias outras coisas que vão surgir, que já surgem a cada momento, como possibilidade realmente de aparecer para o mundo a partir de uma coisa que está mais ao alcance, embora, como sempre acontece, quanto mais ao alcance está, mais gente está fazendo, mais difícil também é de você se diferenciar e realmente aparecer e estourar. Então, não é que virou uma moleza, porque quando isso se populariza, também aumenta a concorrência, digamos assim. Mas vocês estavam realmente fazendo isso num momento um pouco anterior, né? Disso dentro da história do filme. E aí eu fico muito curioso, cara, de entender... Você falou, por exemplo, no filme você fala isso, e agora você também, quando você começou aqui, você falou, sempre quis, de alguma maneira, fazer cinema. Eu queria entender aonde está esse sempre, assim, da onde veio esse sempre? Quer dizer, você conseguia ir no cinema mesmo em Cordovil, ou você assistia filmes, televisão e videocassete, internet, DVD principalmente? Da onde veio a vontade inicial e que te levou a achar que esse era um caminho para você num momento que, como você falou, historicamente, as câmeras já estavam nas mãos, já não eram tão caras, já tinha as câmeras digitais, já tinha possivelmente algumas câmeras de celular, embora não tão boas, mas ainda não era esse momento que a gente vive hoje, era realmente 15, 16 anos atrás. Então, da onde que veio esse motivador inicial, essa tua paixão pelo cinema? Bom, cara, assim, eu sempre gostei muito de cinema, né? Assistindo pela televisão mesmo. Ia pouco ao cinema, de fato. Só que assim, eu tive sorte que eu tinha um primo, né? Que ele tinha muito coleção de DVDs, muitos filmes, né? Então, assim, eu tinha acesso a vários clássicos do cinema. Então, eu, desde muito cedo ali, pegava emprestado e assistia. E eu sempre tive muita dificuldade na escola, entendeu? Então, assim, por exemplo, eu sou da época de Tercine, Corujão, ficar acordado assistindo na Globo ali, televisão. Então, cara, eu consumia muito, muito mesmo. Eu sabia, dentro de mim, eu sabia que um dia eu falei, cara, um dia eu vou ter que fazer essa parada porque eu não via outro caminho para mim possível. Assim, a sociedade, ela te oferece esse caminho padrão, né? Você tem que estudar, né? Mas, assim, eu acho que a educação no Brasil, ela tem que melhorar muito, tem que evoluir. Não sei como está hoje em dia, né? Tem muito tempo já que eu me formei no segundo grau e tal. Mas, assim, cara, na minha época era muito difícil, porque eu não entendia os professores não me entendiam, né? Aquilo, você é julgado pelo um tipo, você tem que reproduzir um tipo de conhecimento. Não te ajudam a evoluir o que você tem de melhor. Entendeu? Então, assim, eu tinha essa dificuldade de me adaptar. E eu sabia que o cinema era a arte em si, ia ser meu refúgio. Eu fui criado no bar também, né, cara? Minha família tinha um boteco, assim. Então, desde Você criança... fala no filme, né, inclusive. Então, desde criança, assim, minhas primeiras memórias, assim, eu andando ali no bar, no meio de um bar no subúrbio, aqueles
personagens, né, que frequentam ali. Então, eu sempre tive esse humor, né? Que se tem uma coisa que o pobre tem é humor. A gente tem É humor verdade. até como defesa. Então, cara, aliado o humor com esses filmes que eu tinha acesso do meu primo. Então, eu falei, cara, é isso aí que eu quero pra minha vida. Aí, como que eu vou chegar nisso, cara? Se não tem ninguém ao meu redor que pode me mostrar, assim, caminho. Eu tive que criar um plano. E o plano foi esse, né? Quando eu assisti o Dia Queda, eu falei, caraca, parece que materializou aquilo que eu queria fazer, só que eu não sabia como. Entendeu? Eu falei, cara, os caras estão fazendo, estão zoando. Eu basicamente já faço isso, só que eu não gravo. Cara, os caras estão fazendo cinema, isso aqui é cinema também. Aí foi quando eu comecei a juntar, né, uma coisa com outra, né, o Buster Keaton, o Chaplin. Eu falei, caraca, mano, esse tipo de humor, isso é valorizado. Por mais que, da onde que a gente vem, né, a gente nunca teve nenhum valor, né, mano? É Então, era família, isso que eu, foi isso que eu ia falar, esculachado cara. socialmente, entendeu? Então, assim, é muito esculacho. Aquilo, a É gente era bom, maluco. Não maluco eu por acho, fazer os vídeos, era maluco por estar tentando fazer algo diferente da maioria ali naquele ambiente. A gente já Na era ali. verdade, na verdade, a gente era considerado maluco porque esse conceito de arte ele ainda não era consumido aqui, Sim. entendeu? Então, a partir do momento que esse conceito de arte ele chega no Brasil, Jackass e tal, a gente deixa de ser os malucos. A gente começa Ah, a fazer hoje, hoje em as dia, como nossas. o Eduardo falou aí, a questão de TikTok, então hoje em dia as pessoas veem um jovem na rua, tá gravando vídeo para internet. Pô, naquela época, teve até uma cena aqui que eu lembrei aqui, que eu gravei até com a Fênix na época, a gente foi gravar uma pegadinha, que era assim, eu vinha na rua com a camisa cheia de sangue, né? Como se tivesse levado umas facadas, e aparecia um amigo atrás de mim, de Jason, andando, sabe? Essa era a pegadinha. Cara, na hora, surgiu um cara com uma arma, botando a arma na nossa cara, e o cara quase matou a gente. Por quê? Porque ainda não tinha esse claro. movimento, né, de produzir vídeo para a internet. Então, assim, a gente vem dessa época, a gente está capinando terreno, ganhando nada, a gente ganhava era só esculacho, quase ninguém assistindo. Então, assim, a gente capinou muito esse terreno para hoje em dia, né? Muitos jovens, pô, viverem disso, né? Agora, Cara, Essa eu me tem uma lembrei de uma parada. coisa... situação. Fala, Luan, fala, Luan. Eu me lembrei de uma situação agora, que a gente foi fazer um grafite, onde a gente desenhou o Planalto de Brasília e colocamos nas bandejas, né, os pesos das injustiças. Aí escrevemos uma frase embaixo: não confie no governo. Tipo assim, pô, putz, massa pra época, era né, um grito político ali, uma anarquia nossa e tal. Aí chegou mais pra frente, veio um amigo e perguntou: por que a gente não deve confiar no governo? Sabe, a gente vem capinando esse terreno, batendo nessa tecla de, poxa, a gente tem que acordar, a gente tem que construir, a gente tem que lutar pela gente mesmo. Nossa, há anos, há anos, há anos. E o engraçado é, hoje em dia, a gente vê a quantidade de pessoas que conseguem, graças ao boom tecnológico, fazerem isso com uma telinha de telefone celular, com uma câmerazinha digital. Saca? Isso dá, de certa forma, um orgulho de olhar para trás e ver que a gente estava Faz lá parte. fazendo isso também, né? Agora, o que eu achei legal também, Zé, é que assim, eu realmente não conhecia o trabalho de vocês no Inútil, mas também não conhecia que, quando a gente recebeu o teu filme, eu vi ele pela primeira vez, não sabia nada sobre você, sobre tua trajetória. Claro que no filme eu descobri, e aí, claro, fui pesquisar, principalmente através né, dos dados mesmo que você coloca na inscrição e tal, e aí vi que você já tinha feito outros 2 longas que estão disponibilizados no YouTube, e que tem uma quantidade de visualizações nada desprezíveis. Assim, você tem uns filmes ali, um deles tem mais de 100 mil views, se eu não me engano, e o outro, pelo menos, algumas dezenas de milhares. E isso, assim, só para te... Já que você falou no começo, né, que você está chegando novo nesse universo do cinema, digamos, institucionalizado e prático, tem muita gente que briga muito aí profissional para fazer e que não tem aquelas pessoas todas vendo os filmes que você está tendo no YouTube. O mistério é como fazer isso virar, né, dinheiro que entra no seu bolso e pagamento das contas no dia a dia. Mas eu acho que você, por incrível que pareça, quando eu fui descobrir esses teus 2 filmes no YouTube e vi lá a quantidade de visualizações, você, na verdade, é isso. Você já tem construindo uma obra, inclusive depois do Inútil, que é muito interessante. Esses 2 longas, inclusive, convido aí quem está ouvindo a nossa conversa aí atrás, procurar na internet, né? Tem os títulos dele na ficha técnica aqui do festival, e aí vocês acham no YouTube os 2 longas do José que estão disponíveis lá, e que são documentários
muito interessantes e que, na verdade, assim, você já estava chegando a algumas pessoas. Como é que foi isso? Como é que você conseguiu construir? Foi através do Inútil que você construiu aquele perfil e aí você passou a ter seguidores e os longas acabaram conseguindo chegar nessas pessoas da mesma maneira? Porque eu acho que só isso em si não é, talvez não seja ainda um caso, como se diz na indústria maior, um caso de sucesso financeiro, talvez, mas é um caso de sucesso em conseguir audiência e ter as pessoas vendo o seu filme bastante impressionante, ainda mais para documentários de longa-metragem no Brasil. Como é que foi isso? Conta pra gente. Então, a origem toda, né, foi tudo no Inútil. Quando eu comecei ali com os amigos e tal, só que o Inútil acabou. Teve um momento que o grupo acabou. Teve um acidente com o Douglas, isso até é falado no filme, né? E aí, a partir dali, né, a galera ficou meio assim, né? Porque, como eu já vim falando aqui, era muito, não tinha apoio de família. A família falando, pô, para de fazer isso, vai fazer outra coisa. Então, a gente não tinha nenhum incentivo. Então, assim, a galera foi ficando, né, focando em outras coisas. A galera estudando. O próprio Luan teve uma época que ele estava trabalhando. Isso dificultou ele comparecer a algumas gravações também. Aí o grupo acabou. Aí eu fiquei gravando sozinho uma época. Aí eu entrei em outro grupo, né? Que era o La Fênix, que também era o mesmo estilo de vídeos. Eu fiquei até 2015. Em 2015 eu parei, eu falei, cara, eu tinha perdido o sentido, estava passando por um momento de crise pessoal muito, muito difícil, assim. Eu falei, cara, eu tenho que fazer outra parada, mano. Aí voltou aquele plano inicial do cinema, que eu tinha me perdido, assim, no caminho. Eu comecei querendo fazer cinema, só que no meio do caminho eu me perdi, né? Que é pelas possibilidades que foram aparecendo, né? Tentando viver disso no YouTube e tal. Teve uma época que eu vivi de YouTube, né? Então, assim, 2015, quando eu paro ali, quando eu saio do grupo, me desligo, né? Ali meio depressivo, falo, cara, vou fazer cinema. Não interessa se ter alguém me ajudando e tal. E logo de início, o aluno me ajudou muito. Eu faço um curta de 5 minutos, que é o Shaira, que o aluno atua. O aluno é um ótimo ator, inclusive. Um dos meus sonhos é um dia eu fazer ficção e botar esse garoto aí para atuar, que ele é um ótimo ator. Pode ser oportunidade. Então, assim, eu fiz esse primeiro curta com o Luan atuando, aí depois eu comecei a frequentar na ocupação, que ele estava morando na Lapa, que aí veio o segundo filme, que é meu primeiro documentário, que é O Coração de Mãe, que eu falo sobre a ocupação na Lapa, né? Eu tive acesso, graças ao Luan, a conhecer os moradores. Então, assim, cara, eu não tenho a fórmula de explicar por que os meus filmes têm acesso. Porque eu tenho uma responsabilidade, eu sei qual é o papel da comunicação, ainda mais vindo do meu olhar, que não é um olhar acadêmico, é um olhar de baixo. Então, assim, eu tenho essa sagacidade de saber. Eu faço filmes para meus pais verem, que não teve estudos, para meus amigos do bairro, entendeu? Eu não faço filme. Olha que ironia. Eu sempre fui um péssimo aluno, assim, em termos de. Não que eu não gostava de estudar, de ler. Sempre gostei muito de ler, mas eu não conseguia entender aquela mecânica da escola. Mas hoje os meus filmes passam na faculdade, cara. Eu não fiz faculdade de cinema. Assim, eu não tô ganhando dinheiro, mas para mim isso é uma vitória, mano. Isso aí, até hoje eu dá um nó na minha cabeça. Cara, que loucura. Olha isso. Eu tô fazendo uns filmes aqui muito doido, do jeito precário, né? E tem gente que tá gostando. Isso que me motiva a continuar. Porque eu sei que eu tô no caminho, né? Não cheguei em nenhum lugar. Talvez eu nunca chegue, né? Porque a gente vai construindo nossa história, a gente não sabe o que tá fazendo. A gente só vai ter dimensão daqui a não sei quantos anos, né? Não, Então, mas cara, acho que você já chegou muito, cara, porque dá para ver lá no YouTube, né? O YouTube dá essa possibilidade para a gente que é curiosa, né? Porque não só ele guarda lá e eterniza os filmes e disponibiliza, mas também a reação das pessoas, né? E eu li muitos comentários desses teus filmes que estão lá e as pessoas reagindo de uma maneira muito forte a eles, no sentido de que aquilo afeta muito a eles e toca e ensina e cria e gera outras. Então, assim, eu acho que a arte, em última instância, é isso, né? Você falar alguma coisa de uma determinada maneira, seja por que linguagem for, isso chegar em outras pessoas e afetá-las, né? E eu acho que você já está fazendo isso, de fato, e tenho certeza que o Sonho do Inútil nessa trajetória é um outro degrau essencial e que vai tocar muito as pessoas, porque é um filme muito especial. Eu acho que é um filme que vocês conseguiram não só atingir esses objetivos, mas, de uma certa maneira, fazer uma outra coisa que o documentário, de alguma maneira, sempre faz, mesmo, como você falou, mesmo que a gente não imagine, não objetive, que é, vocês contam ali uma história de 15 anos, que é a história de um grupo de amigos, mas que é a história de uma cidade, que é a história de um país, que é a história de um tempo, e isso está tudo ali, e eu acho que o filme vai certamente chegar nas pessoas dessa maneira, porque
ele tem essa força, as imagens têm essa força, mas a articulação que você consegue fazer delas tem essa força. Então, eu acho que é um filme que certamente vai confirmar isso que você está falando aí, que assim, o futuro ninguém sabe, atualmente no nosso país, ninguém sabe especialmente, e ninguém sabe especialmente na arte, mas já existe, assim, o que você já fez até aqui, cara, isso daí não tira não, e já tá vivendo e afetando as pessoas, e tenho certeza que agora com a estreia do Inútil, do Sonho do Inútil, no caso, isso vai acontecer de uma maneira ainda mais forte, no sentido só de que é um filme que eu acho que toca muito as pessoas, vai tocar muito as pessoas pelo tanto de humanidade e de conexão que ele é capaz de fazer, cara. Então, assim, eu acho que o futuro não sabemos, mas o presente e o que já construiu até aqui é coisa pra caramba, cara. Eu tenho Assim, essa sensação. cara, eu estar aqui com você, participando desse festival, para mim é muito importante. Porque os outros filmes, eu fiquei desiludido. Eu cheguei a participar com o primeiro curta em festival, não era aquilo que eu imaginava. Aí eu falei, cara, eu vim da internet, então eu vou fazer filme e vai para o YouTube. Aí depois eu comecei também a ficar desiludido com o YouTube, que automaticamente Mas aí você está falando de uma outra questão que é essencial, que é que nós sempre vamos querer mais do que o que nós conseguimos até agora, né? O YouTube, o mais e o diferente. É o maior trabalho. O mais e o diferente. Quase mais de 2 anos para fazer um filme. Tu coloca no YouTube ali tem um mar de vídeos. Então, o filme que você fez com tanto trabalho, ele se perde ali. Sim, né? Você acaba mesmo. Então, eu falei, cara, eu vou tentar em festival. Então, eu estou tentando agora novamente com o Sonho do Inútil. Logo de cara, né, eu tenho essa sorte de estar aqui com vocês aqui. A gente é que tem essa sorte, cara. Eu posso te dizer com a maior honestidade e sinceridade, assim, a gente vê, assim, para esse festival, a gente vê literalmente 600 longas do mundo inteiro, e do Brasil são 150, 180, e na hora que o teu filme bateu, que o filme de vocês bateu para a gente todo mundo aqui da seleção se ligou imediatamente, se passou um e-mail, se ligou e disse, cara, olha isso aqui, chegou uma pérola aqui que a gente não está vendo fácil por aí, não. Assim, isso aqui é especial. Então, cara, fique tranquilo que essa parte está feita. O resto, ninguém tem segurança. Agradecer, cara, a oportunidade e a sensibilidade, né, de vocês valorizarem o nosso trabalho, que é um filme feito com muito amor e com muita vontade de viver, né, cara? Porque, como o Alan falou, o filme também é uma estratégia. Porque, eu queria que o meu amigo fosse ator, tivesse a oportunidade de fazer um filme. Eu quero fazer ficção, sabe? Então, assim, a gente está tentando galgar. E o filme, ele também, a gente retratar isso em filme, é uma estratégia de um sentido da vida, né, cara? A gente continuar sobrevivendo. Entendeu? Então, assim, é muito importante. Cada vez mais, nesse país, a gente precisa disso, né? De dizer que seguir vivendo em si já é um acontecimento. Então, eu agradeço muito o festival aí, Olhar de Cinema, cara, pela existência e pela sensibilidade, né? De dar essa oportunidade ao nosso filme, cara. Que isso. É a nossa obrigação. Luan e Zé, obrigado demais. Eu queria aproveitar só para dizer, se vocês quiserem dar umas últimas palavras, a Luan quer falar alguma coisa, o maior prazer para a gente finalizar. Sinceramente, de coração, eu queria agradecer muito e dizer que quando isso tudo começou lá atrás, assim, uma vez eu até falei para o Júnior, assim, eu tenho um sonho de um dia a gente conseguir chegar em alguma coisa através disso aqui que a gente está fazendo. E hoje em dia, esse momento aqui, para mim, está sendo muito especial, porque, como o Júnior falou, eu passei por muitas dificuldades, eu abri mão de muita coisa na vida que, sei lá, não sei onde poderia dar. E hoje em dia, eu estar aqui fazendo essa entrevista com você, com o meu amigo, e isso sabe, sem palavras. Isso mostra até onde eu consegui sobreviver e levar para as pessoas o pouco que eu sei, assim, um pouquinho do que a gente pode somar em relação a esse mundo gigante. Obrigado mesmo, tá, Eduardo? Valeu, Luan, valeu, Zé. E é só o começo da trajetória aí do Sonho do Inútil no Olhar de Cinema, e com certeza a gente vai ainda ouvir falar muito desse filme e de vocês aí nas próximas realizações. Obrigado demais aí pelo tempo e por estarem aqui comigo. Valeu, cara. Obrigado. Porra, eu que agradeço, cara. Obrigado mesmo.